A paz do Senhor Jesus para todos. Seguimos aqui com a série Generais de Deus. Por ora falaremos da mulher separada por Deus, cujo nome é Aimee Semple McPherson. Nascida no ano de 1890 no Canadá, vindo a falecer no ano de 1944 com aproximadamente 53 anos. Tivera 2 filhos, a sua primeira filha foi Roberta Starr e o seu segundo filho, Rolf. Aimee, ela vai vir de uma família muito rica, proeminente. Já muito nova, ela era conhecida pela sua notável inteligência e pela sua capacidade argumentativa. Já antes dos 16 anos de idade, ela tinha ganho alguns concursos de oratória. Sempre alcançava o que queria, sempre chegava aonde ela desejava. A mãe de Aimee era uma mulher de Deus que vinha do segmento do Exército da Salvação. Aimee, a princípio, ela vai se interessar pelo segmento metodista e vai casar-se com um pregador pentecostal, apesar de ser da presbiteriana, por nome Robert Semple. Este homem, ele vai revolucionar a vida de Aimee em um tempo que ela estava desacreditada concernente à monotonia do Evangelho. Aimee, por não encontrar resposta para as suas argumentações concernentes às verdades bíblicas, haja vista que os pregadores do seu tempo muitas das vezes não tinham resposta para perguntas complexas, ela vai deixar o seu coração se tornar um coração ateu e ela não vai acreditar mais nas verdades bíblicas. Ela vai começar a se enveredar pelo caminho de tentar entender concernente à vida. E ela vai começar, um dia, numa sala de aula, ela vai perguntar ao professor, o professor explicando sobre a teoria de Darwin. O professor vai dar para ela muitos livros. Ela vai se alimentar de todos aqueles livros, a qual Darwin muitas das vezes propunha que a humanidade veio de uma ameba e que seus primos mais próximos são os chimpanzés. Aimee vai ter uma sabedoria muito grande, porém ela vai ser um pouco sarcástica concernente à vida cristã, pois ela não encontrava resposta para a sua vida. Aimee, quando ela vai em um culto a qual Robert Semple estava pregando, ela vai ali para ironizar a situação, mas conforme ele começa a pregar a palavra de Deus, ela se sente desejosa e atraída por aquilo. O movimento pentecostal vai causar um certo ciúme no Exército da Salvação. E um dos líderes do Exército da Salvação vai questionar junto à mãe de Aimee, que por ora fazia parte desse mesmo segmento. E com tudo isso, Aimee vai continuar sentindo arder no seu peito o desejo por continuar seguindo aquele caminho. Até que Robert vai trocar correspondências com Aimee e vai a pedir em casamento. Eles vão casar-se e, sentindo o desejo ardente de partir para a China, ele começa a trabalhar, porque a mãe de Aimee não concordava que eles fossem para a China, apesar de já estarem casados e a família de Aimee ser muito bem sucedida. A mãe de Aimee não queria que ela fosse. A mãe de Aimee fez um voto a Deus dizendo que se Deus a desse uma filha, essa filha serviria a Deus e cumpriria o chamado que ela não esteve disposta a cumprir. Deus deu para a mãe de Aimee como filha. Então Aimee vai seguir os passos que era para a mãe dela ter trilhado e por hora ela vai ser muito bem sucedida. Ela consegue chegar à China após seu esposo conseguir juntar o dinheiro da passagem. Porém, quando eles chegam na China, eles ficam num quarto muito apertado, um clima ambiente muito ruim, umas instalações péssimas.
e ainda tinha os tormentos dos demônios que assolavam aquele lugar. Amy vai se sentir extremamente desconfortável com a situação, a precária situação ali. Como que se não bastasse, tanto ela quanto seu esposo vão contrair uma doença que estava sobre aquele lugar. O seu esposo vai vir a falecer e ela vai ficar amíngua àquele lugar, até que a mãe de Amy vai enviar a passagem para que ela, enfim, volte para casa. Quando ela volta para casa, ela está tão desapontada com tudo que aconteceu, que agora ela vai ansiar por trabalhar para cuidar da sua filha. Porém, não eram os planos de Deus para a vida dela. E com isso, ela vai ficar enferma quase que à morte, passando por inúmeras cirurgias, inúmeros processos cirúrgicos. Amy tinha aproximadamente 1,98 m de altura. Era muito bonita, seus olhos azuis, cabelos encaracolados. Porém, nada disso a livrou desse mal que assolava a sua vida. Amy, ela vai dar um sim ao chamado do Senhor e vai começar a fazer a obra do Senhor de uma forma itinerante. Ela não tinha um ponto fixo. Ela vai comprar uma tenda e vai ser enganada pelo vendedor. Com a ajuda de muitas pessoas, ela vai remendar toda aquela tenda até que chegue ao templo Ângelos. É um processo muito grande a ser percorrido. Ela vai ser usada para ganhar almas, mas o que destacou o ministério de Amy foi que ela era uma mulher à frente do seu tempo. Em um tempo que mulher não tinha voz e não podia pregar, ela vai começar a pregar com tanta autoridade que as pessoas vão chegar até ela, só que com o desejo ardente da inovação que ela trazia. Ela trazia peças teatrais para a igreja, ela trouxe a utilização de cânticos com instrumento, banda, apresentação de teatro dentro da igreja. Ela vai ser a primeira mulher a fundar uma rádio. Ela vai ser a primeira mulher a ser amada pela mídia e também muito odiada por algumas pessoas muito mal intencionadas que queriam de todas as formas se aproveitar dela. Quando ela vai ser muito, muito conhecida, muito mesmo, a sua mãe ela vai se unir a ela. Quando sua mãe se une a ela, o ministério dela tomou uma projeção muito grande, pois a mãe de Amy era muito organizada concernente a tudo. Então ela regulava concernente aos processos que Amy sofria e a administração financeira do local, pois Amy estava sendo muito abençoada e também muito perseguida de uma forma jurídica. Amy, ela vai fundar o Templo Ângelos, que depois vai se transformar na Igreja do Evangelho Quadrangular. Amy, em uma dada ocasião, a qual estava vendo um desfile de carnaval na cidade, as atenções estavam todas voltadas para aquele local. Ela vai se sentir triste porque as pessoas não estavam dando mais crédito para a palavra. Então ela vai ter uma ideia. Ela vai colocar o carro a qual ela tinha adquirido com o dinheiro da obra para desfilar também. Ela vai colocar uma montagem convidando as pessoas para ir para a igreja. Aquilo foi uma sacada tão grande que ela vai conseguir atrair uma multidão para os cultos. Ela vai seduzir as pessoas a estar com ela. Amy, quando era colocada em situações adversas, como perguntas mal intencionadas, por ela ter uma habilidade oratória muito grande, ela saía daquela situação e ela fascinava mais ainda aqueles que ouviam. No final da sua vida, ela vai sofrer um grande baque, pois a sua mãe, em uma crise de ciúmes, vai tentar rachar o ministério dela. Porém, os presbíteros ficam do lado dela e aqueles que eram administrados pela sua mãe ficam do lado da mãe dela. Porém, Amy vai colocar o cargo dela à disposição. Porém, as pessoas a amavam pela sua capacidade de cuidar, zelar, pela sua capacidade de servir a Deus com intensidade e com alegria. A mãe de Amy vai ser tirada do cargo da administração do Templo Ângelos e o cargo vai ficar vago. Porém, era um cargo administrativo e todos queriam se aproveitar dela nesse momento.
Por ela ser uma pessoa influente, uma pessoa que estava sempre diante da mídia, diante da sociedade, muitas pessoas queriam se aproximar dela para arrancar dela tudo o que pudessem. E agora a mãe dela, que era sua protetora, porém muito dominadora, já não estava mais com ela. O seu primeiro esposo veio a falecer. O segundo, por não conseguir acompanhar o ministério que Deus tinha para a vida dela, ele vai a abandonar e vai casar-se novamente. Ela fica por muitos anos solteira, até que ela conhece um vendedor de ilusões, que a pede em casamento, ela se casa. Porém, após ela se casar, surge um escândalo com o nome desse rapaz, que por hora ele vai pedir o divórcio a ela por causa desse escândalo. Amy, ela vai ser acompanhada de perto pelo filho que ela teve no seu segundo casamento com Harold Macpherson, por nome de Rolf. Rolf vai acompanhar sua mãe até os últimos dias de sua vida e Rolf vai assumir a vice-presidência do Ministério Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amy, ela vai se gastar no reino de Deus. Ela vai ter como seus líderes espirituais William Durham e também Mary W. Ether como suas referências, como seus pilares na fé cristã. De fato, ela foi uma mulher separada por Deus. Seguiu o seu ministério. Mesmo seguindo orientações médicas, ela, para dormir, precisava muitas das vezes de calmantes. E a possível causa da morte dela foi que ela utilizou o remédio acima da dosagem recomendada pelo médico. Quando seu filho Rolf chega às 10 da manhã no quarto a qual ela estava, já encontrou ela suspirando, levou para o hospital, já não tinha mais o que fazer. Teve uma vida de sucesso. Nomeara mais de 1.600 pastores. Alcançara mais de 1 milhão de vidas. De ponta a ponta nos Estados Unidos, ela foi umas 9 vezes. Foi à Terra Santa, viajou por muitos países e viveu intensamente aquilo que Deus teve para a vida dela. Quando quebrou o tornozelo, mesmo sentindo dor, obedeceu à voz do Senhor e quando ela se apresentou diante de Durham, Deus a curou. Amy, sempre, Macpherson, uma mulher separada por Deus. Que nós, todos, homens e mulheres, possamos ser, de fato, separados por Deus e abraçarmos o nosso chamado e aceitarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, sem nos prendermos a coisas, sem valorizarmos coisa, mas investirmos em vidas, investirmos em almas. O foco de Amy sempre foi almas, e por ela focar em almas, Deus sempre a sustentou, sempre a guardou, sempre a protegeu. A paz para todos.